O Governo pretende avançar com despedimentos na função pública e o dinheiro das privatizações pode ser usado para pagar as indemnizações. Esta é uma das medidas que o Executivo deve aceitar, que estão contidas no relatório do FMI. A proposta final do Governo para a reforma do Estado deve ir ao Conselho de Ministros até ao final do mês. Com o relatório do FMI tornado público, o Governo foi obrigado a chamar os jornalistas e explicar o documento. Sem grandes detalhes, foi Carlos Moedas que confirmou que esta era uma das contribuições para discutir a reforma do Estado, sublinhando que é urgente definir o que os portugueses querem pagar com os seus impostos. Nós temos que ter aqui uma discussão dura, mas uma discussão real sobre o que é que nós queremos ter como Estado, que impostos é que queremos pagar, que Estado é que podemos ter, esse Estado é eficiente, esse Estado está a fazer aquilo que nós precisamos como portugueses. São essas perguntas que precisamos de responder. Nós não podemos continuar a tentar na sociedade portuguesa e a ouvir que não podemos discutir algo que é óbvio. É função do Governo. E como não é sustentável, o Governo já tem algumas ideias do que pode utilizar das ideias do Fundo Monetário Internacional. Antes de mais, o Executivo está pronto para avançar para um corte nos funcionários públicos, tanto através de reformas como por despedimento. Um caminho que pode significar uma fatura elevada para o Estado, mas para isso a solução poderá passar por utilizar parte do dinheiro das privatizações. Por outro lado, o Governo deve também agir no setor empresarial do Estado, através de concessões a privados e ainda reduzir o peso das parcerias público-privadas. Em cima da mesa está também a fusão da Caixa Geral de Aposentações, responsável pelas pensões do Estado, com a Segurança Social. Para além de ser uma hipótese em estudo, é também uma prioridade para o Executivo. Ainda que estes sejam alguns dos caminhos que o Governo tem abertos, o debate ainda não está fechado e todos estão chamados para contribuir. Todos nós estamos conscientes que temos que trabalhar muito para termos um Estado que seja eficiente, que promova a equidade, e temos que trabalhar para isso. E, portanto, não é um ponto para o Governo em exclusivo, e o Governo tem dito isso, é um ponto para a sociedade civil, que já convidámos, para os partidos políticos, portanto esperamos que todos participem realmente. O Governo quer levar a Conselho de Ministros uma lista de propostas ainda este mês, para que o debate se faça até ao verão. E depois é tempo de avançar com as medidas no terreno. O Partido Socialista pede a demissão de Passos Coelho e sugere eleições antecipadas. José Junqueiro classificou o relatório do Fundo Monetário Internacional como um novo programa de governo. A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, é da mesma opinião. Um primeiro-ministro que se honra, que tem um programa de governo, deve executar esse programa de governo. Mas, ó, senhora deputada, não acha que o governo, ao apresentar com este relatório um outro programa de governo, ou apresentá-lo nas costas dos portugueses, não acha que este primeiro-ministro voluntariamente se deveria submeter ao sufrágio eleitoral para ver se as pessoas queriam ou não aprovar estas medidas? E o que este governo quer fazer é um verdadeiro golpe de Estado. É não cumprir a Constituição, não cumprir o seu programa de governo, não cumprir nada daquilo a que se propõe e alterar completamente a ordem constitucional. Não têm mandato de ninguém para cortar salários, não têm mandato de ninguém para cortar pensões, não têm mandato de ninguém para despedir 50 mil professores, não têm mandato de ninguém para criar mais desemprego, não têm mandato de ninguém para negar o acesso à saúde à população. Não têm, devem demitir-se e devemos ter eleições, sim. Perante este verdadeiro programa de terrorismo social, que não tem outro nome, que ontem foi divulgado, tenha aparecido o Sr. Secretário de Estado, Carlos Moedas, a dizer que é um estudo muito bem feito e que o Governo não pode garantir que não vá tomar nenhuma daquelas medidas. O que de facto demonstra que é o Governo o mandante deste tipo de programa apresentado pelo FMI. Pedro Alves, deputado do Partido Socialista, e Mónica Ferro, deputada do Partido Social Democrata, são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Pedro, começo por si. Não é demagogia pedir eleições antecipadas? Fundamentalmente o que se trata é de olhar com base
Mas era aí que eu chegaria, no fundo. Trata-se de olhar para o relatório e constatar isto não é aquilo com que o Governo se apresentou a votos. Isto está muito para lá de qualquer ir para lá ainda da Troika. Portanto, isto é efetivamente não uma refundação do memorando, como o Primeiro-Ministro dizia, mas é a refundação do Estado e, portanto, isto é virar de pernas para o ar a Constituição. Portanto, mas este relatório é técnico. Não tem qualquer caráter vinculativo. Não, claro, não tem qualquer caráter. Ainda não sabemos qual é que é a proposta. Portanto, daí que a fórmula seja condicional. Isto é, querendo o Governo implementar este relatório tal qual ele nos é apresentado e foi ontem apresentado, e, portanto, houve também várias vozes diferentes do Governo a dizer coisas diferentes. Ou seja, houve a conferência de imprensa do Secretário de Estado Carlos Moedas, mas, por outro lado, também, da parte de alguns ministros do CDS, o que se disse, até do Ministro Miguel Macedo, o que disse foi que isto é uma hipótese de trabalho, e, portanto, é uma das várias... Disse que e o Ministro da Defesa, aliás, foi o Ministro da Defesa que disse isto. Não seria decisivo, Exatamente, que era um dos vários contributos e vão-se receber mais e há trabalhos da sociedade civil em curso, etc. Portanto, era mais um dos contributos. Portanto, a questão de o Governo não tem mandato para isto, isto é evidente que não tem. Portanto, não tem mandato para isto, não tem mandato de legislatura, nem tem mandato para rever a Constituição e para tudo o que isto implica. Portanto, é nesse sentido que se o Governo quer isto, se os partidos que suportam o Governo pretendem implementar isto tal qual nos é apresentado, ou com umas nuances para baixo, porque isto, enfim, a folga até chegarmos a algo consumível no quadro constitucional é muito grande, é nesse quadro que claramente não dispõe de um mandato para isto. Mas isto é apresentado como sendo a resposta à necessidade do corte dos 4 mil milhões e, portanto, surge num contexto conjuntural e que, portanto, não pode, obviamente, ter um impacto que se prolonga por anos, décadas e que reestrutura completamente o modelo social e o próprio modelo da democracia que temos. Tudo, enfim, estas alterações contaminam depois o resto e, portanto, há aqui dados que não bastam, não se chega a um pequeno debate de 2 meses e depois uma refundação na sequência disso. Mas, Pedro, com todo o respeito que tem por si, e é muito, o PS não está aqui na posição do politicamente fácil. Diz que não, mas não apresenta alternativas. Ou as alternativas que apresentam são um bocadinho... Isso tem também a ver com... Há aqui vários... A alternativa do Partido Socialista, corrija-me se eu estiver enganado, é renegociar com a Europa, ir a Bruxelas e resolver o assunto. Mas para resolver um problema complexo não basta uma solução... Sem cortar nada disto. O que o PS sempre tem dito é que é indispensável porque estão a decorrer 3 debates em simultâneo sobrepostos. Nós temos um problema que tem a ver com a execução do memorando, com as consequências que temos e que implica, esse sim, renegociar condições e alargar a forma em termos de prazos, juros, etc. Portanto, o que já sabemos no que diz respeito... Este é um debate que depois foi contaminado por este, que é o debate dos 4 mil milhões, que surgiu numa revisão do memorando, portanto é aparentado daquele, e que surge inicialmente como uma contrapartida que a Troika exige para cumprir determinadas metas. Mas para o PS é um fracasso e depois até do Governo. E agora, caminha-se para o terceiro, que é aproveitamos estas 2 boleias e apresentamos um programa de refundação e de reestruturação completa do Estado. Ora, neste último aspecto, era aí que eu queria chegar. Essa reestruturação não é vital, independentemente da dimensão. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, mas a forma como isto se faz tem que ser feito de forma racional e não sob pressão de uma meta quantitativa, como dizia hoje, penso no fórum da TSF que o Pedro da Silva sublinhava, nós não definimos ainda que Estado queremos, que funções queremos para o Estado, e isso é que temos que fazer previamente para definir onde é que cortamos e o que é que estamos disponíveis para suportar financeiramente, seja através da tributação, seja através de outro tipo de receitas. Portanto, esta questão que é prévia não pode ser jogada para a fase final. Mas o Partido Socialista, eu passo já a palavra aqui à Mónica, mas o Partido Socialista, Pedro, não deveria dizer aos portugueses que, caso seja governo, vai também ter de cortar. Então, mas o que o Partido Socialista tem dito é que, claro que tem que haver uma reforma do Estado. Agora, não pode ser apresentada uma reforma do Estado, que, desde logo, e penso que teremos um bocadinho de tempo para falar do documento em si, que parte de pressupostos errados e que, de certa forma, mais do que refundar o Estado, propõe um Estado diferente. E, portanto, propõe o alinhamento de funções sociais, funções de soberania, e, portanto, para o qual já não estamos a ter um debate sobre tornar o Estado mais eficiente, capaz de dar respostas às pessoas, nem sequer estamos a fazer isso no quadro das necessidades imediatas de dar cumprimento às dificuldades que temos. Vamos lá ver. O nosso problema principal é, apesar de tudo, o nosso problema de sustentabilidade principal tem a ver com a dívida. E continua a ser o problema que temos, porque, apesar de tudo, a nível de equilíbrio, enfim, de tesouraria, aproximamos cada dia de uma situação que não é ideal, mas que é mais próximo do sustentável. O nosso problema é o serviço da dívida. E o problema, efetivamente, é que estamos a tentar responder a um problema conjuntural e que, obviamente, também depois dependerá de crescimento económico para ser ultrapassado e
depende também de não matar a economia para isso ocorrer. Portanto, tudo surge associado, mas fundamentalmente a responder a um problema conjuntural, com medidas que têm um caráter estrutural, irreversível e incontornável. Mónica, e esse é o problema. Mónica, há aqui uma linha de argumentação do Partido Socialista que, apesar de ser colocada no condicional, quer dizer, caso uma boa parte destas medidas avancem, nós não estamos perante uma reforma, estamos perante uma refundação, não é? Sim, sim. Mas eu confesso-lhe que a professora em mim não resiste a fazer um ou dois comentários técnicos sobre o que nós temos aqui à frente. Nós temos aqui um relatório, o João deve calcular a imensidão de relatórios que nós recebemos sobre os mais variados temas que temos para discutir. Este é um relatório que conheceu esta notoriedade toda, não só pelo tema que trata, não é? O relatório chama-se Repensando o Estado, portanto, trata-se de um relatório que tem como objetivo ajudar o governo português, ou prestar assistência técnica ao governo português nesta tarefa enorme que é repensar o próprio Estado. Aliás, o relatório faz exatamente um diagnóstico do que nós temos, do que eles consideram que nós temos como Estado, faz comparações com países europeus e depois tenta revela um monstro, não é? E depois tenta fazer um pouco de benchmarking, mostrando-nos as boas práticas que nós podemos seguir. Portanto, deste ponto de vista, este é um relatório feito pelo Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, que dizem no próprio prefácio do relatório, é que eu mais do que ler a imprensa sobre o relatório, estive a ler o relatório, e dizem no prefácio do relatório que para fazerem este relatório falaram com técnicos do Banco Mundial, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e que cá em Portugal tiveram bastantes reuniões com ministros e secretários de Estado do Governo de Portugal. Com a reserva de que ninguém me encomendou a tarefa de vir defender este relatório, a verdade é que este é um input técnico que nós temos para a tomada de decisão. Mas é um input técnico que, se fosse executado, tal e qual como estava, o próprio relatório diz, pressuporia um consenso enorme, não só entre a classe política, mas também da classe política com os parceiros de concertação social e com a sociedade civil no seu todo, porque o próprio relatório vai dizendo, à medida que vai sugerindo várias medidas, vezes que é preciso, que o consenso é fundamental e que há limites constitucionais a estas medidas. Claro, ou seja... Lembrando de Pedro Brunhosa, é preciso ter calma. Ou seja, sim, neste caso é preciso ter muita calma. Esse relatório arrisca-se a não ter aplicabilidade prática. A partir do momento que já encetou todo este debate, o relatório alguma utilidade tem, porque vem, de facto, pôr em cima da mesa o debate. O facto de nós termos um Estado que é, de acordo com o relatório, e que eu me sinto tentada a concordar, um Estado que é ineficiente e, em muitas circunstâncias, é iníquo. Não é um relatório que garanta a equidade no acesso aos serviços políticos que o Estado deve oferecer. Mas isso é resultado também de opções políticas, e o relatório diz claramente isso. Nós chegamos à situação política que temos agora e à situação económica como resultado de uma série de opções políticas que foram tomadas e outras que foram adiadas. Esta discussão não é nova, não é? A discussão do peso relativo da segurança social, a discussão do peso relativo do setor do Estado. E nós temos assistido, ontem e hoje, a um empolamento em que eu vejo muitos que têm intervido sobre esta matéria usarem os limites máximos. E dou-lhe um exemplo. 50 mil professores para a rua. O relatório não diz isso. O relatório diz que numa primeira fase consegue identificar disponibilidade de 14 mil professores serem dispensados. E que depois haverá encaixe para 30 a 50 mil serem postos em mobilidade especial. Não é a mesma coisa. Eu compreendo que, na realidade... Ao final de 2 anos... Ao fim de 2 anos será isso que significa. Saírem. Mas repare, quem é que nos diz que as pessoas colicadas em mobilidade especial não vão encontrar um outro sítio onde se reajustarem? Porquê é que nós estamos a ter uma visão perfeitamente imobilista desta situação? Mas aí agora... Mas, mais uma vez, não estou a defender os argumentos do relatório. Mas se pudéssemos ir ao relatório, eu acho é que nós... Acima de tudo, eu acho que, em primeiro lugar, o relatório é mau. Mau no sentido de tecnicamente mau. Do ponto de vista técnico. Tecnicamente mau. Portanto, não concorda com a avaliação feita pelo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas? Não. E pegava em 3 exemplos, mas fundamentalmente o da educação. Sim, foi a zona que analisei com maior detalhe, mas enfim, li partes do relatório, fui logo a essa primeiro. E na área da educação, analisados os dados, desde logo, parte de uma realidade. O João estava a dizer que ele analisa o monstro. Eventualmente, chamamos-lhe monstro ou não, ele analisa um monstro que não existe. Porque faz parte de uma série de pressupostos que estão enviesados à partida. Desde logo, olha para a educação e faz um exercício comparativo, por exemplo, que diz respeito aos resultados do sistema educativo, que não tem em conta os pontos de partida. Ou seja, olha para o tipo de análise, olha para o tipo de investimento em percentagem de PIB que Portugal fez e outros países fizeram, sem ter em conta o tipo de ponto de partida que Portugal e os outros países tinham. A nossa taxa de analfabetismo em 74 não era
comparável com a da Suécia e, portanto, desde logo esse comparativo não podia ser feito. Nesta fase do relatório, utiliza dados do PISA, que são de 2003, e usa indicadores de custos do sistema de 2000, ou seja, desatualizados. Curiosamente, mais à frente, já tem em conta o PISA 2009, em que se vê uma progressão positiva dos resultados. Se tivesse utilizado os resultados em que se baseia para dizer que Portugal fica atrás de países com o mesmo tipo de investimento, como o caso da Áustria, mas se usasse os dados atualizados, constatava que Portugal ultrapassou a Áustria em alguns dos indicadores do PISA, e que ultrapassou a Suécia, a Holanda, a Itália, a Espanha, a Grécia e o Luxemburgo, e está próximo, por exemplo, dos dados e dos indicadores do Reino Unido. Ou seja, dados contraditórios em que são usados alguns antigos que ajudam a suportar uma determinada linha ideológica de política económica que está subjacente ao relatório, e noutros casos dados mais recentes que já são úteis para outra coisa. Olhando para a polícia, por exemplo, o setor da polícia diz-se é uma área que funciona, elogia o funcionamento do sistema, e depois propõe desmantelamento através da fusão das polícias porque acha que há ineficiência, identificando alguns exemplos que tomaram esta opção, mas sempre na ótica da comparação com a média. Ora, a comparação com a média não é reveladora de situações em que temos um investimento menor ou um investimento maior no quadro europeu, e nem nos afastamos muito da média. Um terceiro exemplo, a Segurança Social. A análise que faz da reforma da Segurança Social de 2007. Conclui, aliás, e faz este elogio que a reforma de 2007 é sustentável a longo prazo. E depois diz, mas no curto prazo não é sustentável. Desconsiderando o contexto económico atual e desconsiderando que o Fundo de Estabilização da Segurança Social está perfeitamente capitalizado precisamente com este fim, com valor especificamente lá colocado de 10 mil milhões para assegurar esta fase de transição inicial que não funciona. Ou seja, há um desfazamento e há um desacerto que tem a ver com dados diretamente. Depois há um problema também de mentalidade. Ou seja, o relatório foi feito, a Mónica há bocadinho referia que teve aqui uma ampla participação dos membros do Governo. Mas um relatório desta dimensão, com este alcance, tinha que ter em conta a opinião dos parceiros sociais. Também. Tinha que ouvir os outros partidos, pelo menos aqueles que se vincularam ao memorando da Troika. Tinha que ouvir académicos e outras perspectivas que pudessem explicar o que é que são, qual é que é a evolução, porque é que temos uma função pública com estas características. Porque é que hoje a média das pensões pagas na Segurança Social é diferente daquela que é paga na função pública. Porque historicamente tem razões, e tem a ver também com proteção de direitos adquiridos, do quadro das regras então vigentes, que eram diferentes. E, entretanto, tem havido, nos últimos 10 anos, uma convergência dos dois sistemas. Portanto, se fizesse efetivamente uma análise para o futuro do impacto destas medidas, naturalmente se verificaria que já há essa confluência dos dois regimes e que o fator, digamos, da iniquidade que estaria subjacente não se verifica. E aqui, finalmente, discordando agora não só do relatório, mas no caso que a Mónica também disse, muito rapidamente, a ideia de que o sistema beneficia mais os mais ricos, e é uma coisa que o Primeiro-Ministro até já disse, também da perspectiva do relatório, a forma como vem fundamentada está errada. Porque a noção de rico, desde logo, é altamente questionável, porque os rendimentos a partir do qual se é rico em Portugal, e somos um país de milionários, e não o sabemos. Mas, portanto, coloca a fasquia num ponto que é inaceitável. Depois, os dados que apresenta para as transferências são em bruto, ou seja, anteriores à tributação. E, portanto, desde logo, não tem em conta que depois daqueles dados e daquelas transferências, algumas das quais, era outro aspecto, que são contributivas e, portanto, são em função de contribuições para o sistema e, portanto, não caem do céu e não são giveaways, não são brindes que o Estado oferece, têm uma natureza contributiva, ainda depois são tributadas a seguir, repondo-se o equilíbrio no sistema. E depois também não tem em conta, e com isto terminava, aquilo que é um indicador objetivo e que faz medição ao longo do tempo, nomeadamente os indicadores Gini e as medições da OCDE, que têm revelado que Portugal é dos Estados em que a introdução das prestações sociais mais contribui para a redução da pobreza, porque partiríamos de um nível de pobreza de 13% sem prestações sociais e reduzimos-lo para os 6% depois delas serem introduzidas. Portanto, isto, de facto, é um estudo com imensas deficiências neste plano técnico, que está a tentar demonstrar e provar uma tese partindo dessa tese à partida, e depois já não entramos no plano das inconstitucionalidades, porque isso depois levanta outro debate, e, portanto, isto pressuporia e elas próprias são, de certa forma, assumidas no relatório. Partilha desta opinião de que este relatório partiu de uma premissa pré-estabelecida, com uma visão eventualmente neoliberal? O relatório tem um enviesamento ideológico. Ele próprio assume, tentando mitigar quando diz que o que se verifica é que a escolha do tamanho do Estado é uma opção política, mas que tradicionalmente os eleitores europeus optam por opções políticas que lhes prometem um Estado grande. E depois segue dizendo que os Estados grandes aparecem normalmente associados a modelos de crescimento pouco eficientes. Portanto, há aqui um enviesamento, há aqui uma perspectiva que de certeza condiciona o resto do relatório. Além de algumas das críticas que o Pedro elaborou e que eu partilho, ainda
ontem dizia, ainda muito a fresco, que comparar, dizer que a opção em termos de educação, que devíamos optar por contratos de associação, usando o exemplo do ranking das 50 melhores escolas, só 2 serem públicas, isto é nitidamente pouco como sustentação para uma opção que é uma opção de fundo e que é uma opção que pode significar políticas de desenvolvimento regional mais fundas. Portanto, eu tenho muitas reservas. Que as escolas públicas não podem fazer uma seleção de alunos como as privadas podem, como é evidente. Que tem um impacto devastador nos resultados de umas e de outras. Não é? Se é que algumas escolas públicas não fazem já essa seleção por outros... Falou de outras formas. Mas aquelas que não podem fazer e não têm remédio são aquelas que necessariamente... Mas, Mónica, diga uma coisa. Não, conclua. Não, eu era só esta nota que eu acho que é fundamental, que este não é um relatório nem do Governo, nem um relatório da Troika. Embora seja bastante apetecível pelas partes que estiveram aqui a participar, fazê-lo assemelhar à Troika de financiadores que nós temos, não é um relatório da Troika. Aliás, a Troika, felizmente, está muito prestes de ver a sua missão terminada em Portugal, na medida em que Portugal se apresenta cada vez com mais segurança para poder ir aos mercados, a estabilidade do sistema financeiro foi garantida e as medidas estruturais, as reformas estruturais vão ser implementadas. Portanto, isto não é um documento nem do Governo nem da Troika, é de facto um relatório produzido por uma instituição que tem como papel também prestar assistência técnica aos governos e é desse ponto de vista que este relatório deve ser encarado. E, portanto, diria que é um relatório de um departamento do FMI. O FMI também tem sido famoso pela sua esquizofrenia e personalidade múltipla nos últimos anos, porque as declarações da diretora-geral do FMI ainda há pouco tempo apontavam para caminhos noutra direção. Caminhos diferentes. Mas é um Bom, eu tenho aqui muitas mais questões para vos colocar, mas chegámos aqui ao tempo da nossa conversa. Mónica, obrigado pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Amanhã outros temas estarão em foco.